Meus queridos, minhas queridas, tio Gaspar está na área e hoje a gente vai iniciar o nosso estudo de trigonometria. Matéria bacana, matéria que cai bastante, não só no Enem, mas em diversos vestibulares. Porém, eu vou sempre apontando para vocês, porque tem algumas coisas de trigonometria que no Enem não é cobrado. Aí eu vou alertando vocês para você não estudar o que não tem necessidade se o seu foco for o Enem. Perfeito? Show de bola? Então vamos que vamos. Para poder estudar trigonometria, a gente tem que lembrar que trigonometria vai estar diretamente relacionado inicialmente ao triângulo retângulo. Quando a gente fala em triângulo retângulo, eu preciso que vocês compreendam algumas coisas sobre ele, para lá na frente não faltar informação para nós. Que informações que são essas, Gaspar? Primeiro, se o triângulo é retângulo, é porque possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Neste caso, o meu vértice A está relacionado ao meu ângulo de 90. B e C são os meus outros vértices, estão relacionados com os outros dois ângulos, que serão ângulos agudos. Não se esqueçam disso. Ai, Gaspar, o que são ângulos agudos mesmo? Ângulos agudos são ângulos menores que 90. Mas por que, Gaspar? Porque a soma dos ângulos internos, vocês já sabem, sempre tem que dar 180 no caso do triângulo. Então, se um ângulo vale 90, os outros dois somados têm que ser 90, ou seja, ambos menores que 90 graus. Perfeito? Tá. Em relação a isso daqui, o que é importante você lembrar? Que oposto ao maior ângulo, que é o 90 graus, vai estar o maior lado, que é a hipotenusa. A gente chama carinhosamente de hipotenusa. Automaticamente, os outros dois lados, que estão opostos aos ângulos agudos, são chamados de catetos. Cateto, cateto. Aí eu tenho a seguinte situação. Primeiro, lembrando vocês, existe uma relação entre os lados, que é o famoso Teorema de Pitágoras. O que o Teorema de Pitágoras nos diz? Que a hipotenusa ao quadrado é o cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Não se esqueçam disso. O quadrado da hipotenusa é a soma entre os quadrados do cateto. Eu tenho certeza que você sabe disso. Porém, o que é importante lembrar vocês? Existem duas trincas pitagóricas. Ai, Gaspar, o que são trincas pitagóricas? Trincas pitagóricas, galera, é a seguinte situação. Sempre que eu tiver um triângulo retângulo, os três lados do triângulo retângulo satisfazem o Teorema de Pitágoras. Todos esses três valores que satisfazem o Teorema de Pitágoras formam uma trinca pitagórica. Entre as diversas, inúmeras trincas pitagóricas que existem, duas se destacam, que vale a pena para a gente, dentro do estudo de trigonometria, ficar atento, que é a trinca pitagórica 3, 4 e 5, ou a 5, 12 e 13. Vale alertar vocês que neste caso a minha hipotenusa é o 5 e neste caso a minha hipotenusa é o 13. Porque mesmo, Gaspar, hipotenusa é o maior lado. Perfeito? Então essas duas trincas, galera, guarda. 3, 4 e 5 é uma trinca pitagórica que a gente vai usar muito, a 5, 12 e 13 também. Depois a gente vai falar um pouquinho também das proporcionais, mas aí eu falo mais pra frente. O importante é lembrar isso, que a relação entre os lados é o famoso Teorema de Pitágoras e não lembrar, e não esquecer, não lembrar, tem que lembrar, não esquecer da trinca pitagórica. Perfeito? Tá. Em relação aos ângulos, Gaspar, os meus dois ângulos a gente já discutiu inicialmente que eles são ângulos agudos. Certo? Eles são ângulos agudos complementares. O que é isso, Gaspar? Ângulos agudos complementares são ângulos cuja soma dá 90 graus. Certo, galera? Tá? Então, sempre, Gaspar, sempre a soma desses dois ângulos é 90 graus. Aí eu quero que você tenha a seguinte situação. Pensa com o tio Gaspar o seguinte. Se um ângulo vale 20 graus, quanto é que vale o outro? 90 menos 20, 70. Ah, Gaspar, é o que falta para dar 90. Isso, certo? Ângulos complementares. Então, se um ângulo vale 30, quanto é que vale o outro? 60 graus. Se um ângulo vale 40, quanto é que vale o outro? 50 graus. Se um ângulo vale 88, quanto é que vale o outro? 2 graus. Certo, galera? Então, ângulos complementares. Se um vale 45, quanto é que vale o outro? 45 graus também. Ah, Gaspar, beleza, legal. Então tá, então esses dois ângulos são ângulos agudos complementares. Então a gente costuma dizer que, se eu quiser,
eu posso dizer que o alfa é 90 menos beta, ou que beta é 90 menos alfa. Vocês concordam? Qual é o complementar de 20? 90 menos 20, 70. Qual é o complementar de 40? 90 menos 40, 50. Qual é o complementar de x? 90 menos x. Então, fica ligado nesse formato, 90 menos x. Isso é o complemento de x, perfeito? Ok? Legal, show de bola. Então, inicialmente, para você poder começar a estudar a trigonometria, essas duas situações não podem estar mal resolvidas na sua cabeça. Como que eu relaciono os lados? Como que eu relaciono os ângulos, perfeito? Uma vez sabido isso, a gente vai para as razões trigonométricas. As razões trigonométricas, elas se originam da onde? Todo o estudo de trigonometria se iniciou, galera, com semelhança de triângulos. Como assim, Gaspar? Eu pegava lá, por exemplo, que ele queria calcular a altura de uma pirâmide. Ele fincava uma estaca no chão, aí ele relacionava a altura da pirâmide com a sombra que ela formava, a altura do meu bastão com a sombra que ele formava, sabia que naquele mesmo instante os ângulos dos raios solares são os mesmos, então eram triângulos semelhantes, que a gente não vai entrar no mérito aqui agora, é a aula da geometria plana, que cai no Enem, certo? Então eles sabiam que esses triângulos eram semelhantes. Aí, por proporção, se fazia o cálculo da altura da pirâmide, que era a medida mais inacessível das quatro. A altura da pirâmide, sombra da pirâmide, altura do bastão e sombra do bastão. Através disso, percebeu-se então que não importava o tamanho do triângulo, e sim o ângulo agudo que eu estava considerando. Se o ângulo agudo era o mesmo, não importava o tamanho. Tanto que, se eu chegar para todos vocês e pedir para vocês aí na casa de vocês, pegarem um papel sulfite e todos vocês formarem um triângulo retângulo cujo ângulo agudo vale 30 graus. Respeitado aqueles que gostam do triângulo maior, do triângulo menor, respeitado o transferidor e o compasso de vocês, que é aquele lá que tem um compasso que o pai usou lá na década de 60, tem lá, usa ele até hoje. Respeitado essas diferenças, certo? Se eu pegar a proporção entre os lados do triângulo de cada um de vocês, o valor aproximado vai ser o mesmo. Porque não importa o tamanho do triângulo que vocês fizeram. Se vocês obedeceram o que o tio Gaspar falou de formar o ângulo de 30 graus, o resultado vai dar aproximadamente o mesmo. Ah, Gaspar, daí vem as razões trigonométricas. Tá, na verdade, eu posso relacionar as razões, eu tendo dois triângulos ou mais triângulos, como eu tenho três lados, eu posso formar 6 proporções diferentes. Como assim, Gaspar, 6 proporções diferentes? Como aqui eu coloquei alfa, então eu vou partir de alfa. Em relação a alfa, esse cateto é o cateto oposto, e este cateto é o cateto adjacente. Oposto, não preciso nem dizer o porquê, adjacente significa nas adjacências, ao lado, certo, galera? Então eu tenho, a hipotenusa não muda, ela está sempre oposto ao maior ângulo, que é o 90 graus. Em relação a alfa, eu tenho cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Quais são as proporções que eu posso fazer entre esses lados? Eu posso fazer hipotenusa sobre cateto oposto e cateto oposto sobre hipotenusa. Hipotenusa sobre cateto adjacente e cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre cateto adjacente e cateto adjacente sobre cateto oposto. São 6, porém, 3 são mais importantes. 3 são as que a gente mais utiliza. As outras a gente vai ver num passo um pouco adiante da matéria. Então, como que vai ficar isso daqui, Gaspar? Tá. Seno do meu ângulo alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, neste caso, vamos lá. Quem seria o seno de alfa? Seria o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem seria o cosseno de alfa? O cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem seria a tangente de alfa? Seria o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Perfeito? Então, as minhas razões trigonométricas, elas representam essa proporção entre os lados que vem daquela semelhança entre triângulos que a gente comentou no comecinho aqui. Perfeito? Então, o que eu preciso que vocês lembrem neste primeiro passo? Como que eu relaciono os lados, como que eu relaciono os ângulos e como que são essas 3 proporções iniciais, seno, cosseno e tangente. Perfeito, galera? O que é seno, o que é cosseno, o que é tangente de um ângulo agudo num triângulo retângulo. Perfeito? Paramos por aqui, voltamos na nossa próxima aula. Galera, curtiu?
dê um like, se inscreva no canal do Bora, a gente se vê na net. Um abraço, galera!